Vamos lá, gente, vamos lá. Glória a Deus. Poderoso, maravilhoso. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu não posso crer que Deus me colocou no mundo só pra sofrer. Eu não posso acreditar que estou aqui no mundo só pra penar. Pois não existe a tempestade que não tenha fim. Essa noite vai embora e o dia vai chegar. Pai do Senhor, Tati. Irmãos, paciência aí com a internet, tá? A gente sabe que é difícil aqui na cidade de Tiradentes a internet, né? Eu sei que a minha vida vai mudar. Andréia Souza, graça e paz. Glória a Deus. Regina Feitosa, vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. Fábio Silva, Pai do Senhor, Deus seja louvado e engrandecido, né? Vamos perseverar aí, né? Em buscar a presença do Todo-Poderoso. Eu não posso ver que Deus me colocou no mundo só pra sofrer. Eu não posso acreditar que estou aqui no mundo só pra penar. Vamos lá, gente, vamos se animando, né? Viviane, Pai do Senhor. Marina Silva, Renata Souza, vamos embora, hein? Que Deus abençoe, né? Luzinete da Silva, glória a Deus. Luana Silva, Rosana Ferreira. Irmãos, ora aí para Deus colocar a mão na internet, né? Mas vamos que vamos, dando glória a Deus. E viver dando glória a Deus, dando glória a Deus, vai mudar. Aleluias, maravilhoso, poderoso. Vai mudar, eu sei que a minha vida. E Ele justifica, gente, graças a Deus por isso. Glória a Deus, Pai. Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vamos compartilhando aí, gente, em nome de Jesus, né? Tá faltando muitos irmãos da igreja aqui, muitos. A vida vai mudar. Glória a Deus. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Carlos Alberto, paz do Senhor. Pai do Senhor, Gabi. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Vamos esperar mais alguns minutinhos, porque a live caiu, né? Logo no início. E muitos irmãos saíram, né? Vamos esperar que os irmãos retornem, em nome de Jesus, né? Para a gente orar, para a gente meditar na palavra de Deus, né, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que buscar a presença do Senhor em todo o tempo, né? Ainda mais nesse período tão difícil, né? Que a humanidade está passando. A melhor coisa a fazer é se esconder debaixo das asas de Deus, né? E assim, adorando, buscando, crendo, confiando, né? Se santificando, né? Amém? Em nome de Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos esperar mais alguns minutinhos aí, em nome de Jesus, né? Quanto mais pessoas, se unir conosco para a gente orar, para a gente clamar a Deus, para a gente pedir perdão para Deus, melhor, né? Na verdade, o que Deus deseja é que o ser humano se volte para Ele, né? Que toda a humanidade pudesse se arrepender e se voltar para o autor e consumador da nossa fé aí. Pai do Senhor, Poliana, Juliana Ferreira, vamos lá, irmãos, ânimo, a gente precisa de Deus. Ô glória, vamos lá. A todos os seus inimigos venceu. Consegue adorar aí, ó? Nosso Deus é poderoso. A todos os seus inimigos venceu. Grande e terrível louvor. Oh glória. Quem é o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para
céu, os grandes e terríveis louvores. A todos os seus inimigos vencerão, os grandes e terríveis louvores. Oh, glória! Homens de guerra, Oh, Senhor, aleluias! Ele é o nosso general. O nosso general, igreja. E nós seguimos os seus passos. Vai aquecendo teu coração aí, amém? Grande guerreiro e vencedor, Jesus. Vamos lá, Lissete. Oh, glória a Deus. Vamos marchar com Cristo Jesus. Ele é o nosso general. O Senhor marchando poderoso verso. Sua glória será vista em toda a terra. Vai ser vista. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. O Messias marchando em suas mãos, a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida. Buscar a presença de Deus aí, queridos. Cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Você pode declarar aí, querido. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória a Deus. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória. Resistirá. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso. Vai aquecendo o teu coração aí, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Ele é santo, ele é digno de honra. Vai dizendo palavras de amor ao Senhor. Sabe, você está prestando o seu culto racional a Deus aí onde você está. Esse é o objetivo, né? Por conta aí da pandemia, as igrejas estão fechadas, né? Embora a gente podia estar com a igreja aberta, no nosso caso nós estamos construindo um novo templo, né? Eu quero até avisar os irmãos que a gente abriu hoje uma conta, né? Fala vaquinha aí na internet para arrecadar dinheiro para construir a igreja, mas aí a gente no finalzinho a gente fala um pouquinho mais. Mas vai se derramando, vai buscando, amém, irmãos? Sabe, vai adorando ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Olha só esse hino, ó. E tudo escurecer. Glória a Deus. E parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas Em nome de Jesus, isso vai passar, igreja. Seu amor, ele vai brilhar. Cante. brilhará.
agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Eu creio, Senhor Jesus. Não alteram as promessas do Senhor. tudo. Conclui, Senhor. Meu bem, céus e terra vão passar. Eu creio, Pai. Não vai falhar a igreja. Eu creio, Deus. E nem cuidará. Você pode declarar aí, declara com fé em nome de Jesus. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o ar, faz milagre acontecer. E descansar em nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Adore aí. Oh, glória. Poderoso Deus. Faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Declara aí, igreja. Nada temerei. Você crê que Deus está aqui? Eu creio, Pai, Todo-Poderoso, maravilhoso. Palavras proferidas. Voltou vazio. Aleluia. Eu creio que Seja, hoje Pai. Deus vai Maravilhoso, operar. glorioso de Israel. Te exalto, te glorifico, Pai. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo, Ele é santo, Ele é rei, né? Nada temerei. Aquele que está com Deus, aquele que está com a vida no altar, na presença de Deus, então ele até sofre, né? Mas ele sabe, ele está seguro, né? Aí é questão da nossa fraqueza, né, irmão, pessoal? Mas aquele que está com a vida na presença de Deus está seguro. Estão entendendo? Eu vou até falar assim, na pior das hipóteses, aquele que ainda morre estando em Cristo viverá. Olha que coisa, né? Mas não é só isso, né, irmãos? Tem muitas coisas que estão em jogo, né? Mas a Bíblia fala que tudo vai passar. Então essa praga vai passar, né? Esse momento difícil na humanidade vai passar, outros problemas virão, mas a Bíblia garante, né, que aquele que está em Deus, esse aí vai vencer, em nome de Jesus. Paz do Senhor aos irmãos que entraram aqui, enquanto a gente louvava esse hino, né? Paz do Senhor Jesus a todos, que você possa derramar o teu coração no altar, na presença de Deus nessa noite. Eu costumo dizer o seguinte, que eu creio no Evangelho de resultado, amém? Mais alguns minutinhos a gente vai orar e vamos ouvir a palavra, amém? Nosso Deus é poderoso. Se anima aí, igreja, em nome de Jesus. Quem está te ouvindo, Luana? Vamos se alegrar na presença do Rei. Ele é poderoso. Poderoso nas batalhas, outro rival não há. Dá vitória ao seu povo, oh aleluia. Faz
louvado, né, irmãos? Vamos ouvir a palavra, né, dessa tarde, graças a Deus, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é em cima, né, desta palavra que eu acredito que dias melhores virão, sabe? Mesmo sabendo que vai vir coisa pior, mas Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus vai livrar. É a promessa do Senhor. Ele não disse que, né, não viria o problema, Ele não disse que não viria a luta ou a dificuldade. Ele disse que na dificuldade Ele nos guardaria, nos daria vitória. Amém ou não? Então é assim que você tem que entender. Luta vai ter? Vai. Sabe, batalha, quem sabe pior do que essa que estão passando, vai ter? Vai. Mas eu sei que Deus vai me guardar. Amém? Eu sei que Ele vai me livrar, Ele vai me proteger, assim como Ele tem feito. Se nós chegamos até aqui, porque até aqui, né, nos sustentou o Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Deus seja louvado, né, engrandecido. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Aleluias. Deus seja louvado, né? Engrandecido. Ele é o Todo-Poderoso. Querido, você quer alicerce para a sua vida? É a palavra de Deus. Amém? Alicerce para a sua vida, para a sua família, sabe, para a tua salvação, para o teu ministério, é andar conforme a palavra do Senhor. Amém ou não? Eu disse aqui, na sexta-feira, nós ministramos sobre a oportunidade, né? Nós somos chamados ainda de escravos e Deus nos deu a oportunidade de nos tornar livres em Cristo Jesus. Então que você não perca a oportunidade nessa tarde. Sabe, eu não sei o motivo, né, de você estar aqui, não estar numa igreja. Pode ser que a igreja também esteja fechada como a nossa. Enfim, o importante é a gente não perder a oportunidade que Deus está nos dando nessa tarde através da sua palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não perca, né? Eu quero, pastor, eu quero ter a minha vida edificada na rocha. Então você tem que edificar a sua vida na palavra de Deus. Viver em obediência à palavra. E Deus, Ele vai fazer de você um vencedor. Porque vencedor para muitos no mundo é aquele que tem muito dinheiro, não é? O qual nós queremos também. Todo mundo quer ter uma vida boa e não há pecado nisso. Mas quando eu coloco esse desejo, olha só, maior do que o meu interesse por Deus, meu amor pelo Senhor, então aí é que está um grande erro. Sim, sonhe, tenha os seus projetos, mas no final da sua oração sempre diga assim: seja feito à vontade de Deus, né? Isso, fazendo assim, obedecendo a palavra, então a nossa vida vai estar alicerçada na rocha, tá bom? Que é Jesus, que é a própria palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, vamos ler do versículo, em nome de Jesus, do versículo 11. Olha só, vamos lá, a gente vai chegar até o versículo 14, mas pode ler aí, não tem problema, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele diz assim no versículo 14, que é o versículo chave: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? E sararei a sua terra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ler mais alguns versículos. Aí o versículo 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que palavra poderosa. Então aqui, irmãos, o texto mostra que todo o esforço, né, do povo de Israel, comandado por Salomão, em construir o templo, né, a casa do Senhor. Olha que tremendo. Então eles chegaram ao final dessa obra. Olha que tremendo. E eles, consagrando o local ao Senhor, a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração,
mas que Deus manifestou o desejo de estar no meio deste povo, de estar no meio, olha só, daquele templo, agindo no meio das pessoas, ou do povo de Israel. Vamos trazer para a nossa vida, porque eu quero ser muito objetivo com você. E eu quero que Deus me use e eu seja muito útil, sabe, para o reino e para a sua vida nessa tarde. A gente deseja Deus, sabe, quem sabe, a gente tem feito como Salomão, preparado o lugar, a gente tem se esforçado, mas para que Deus permaneça na minha vida, na sua vida, então o próprio Deus é quem coloca condições. O próprio Deus. E a gente vai ver aqui algumas condições para que Deus, que já manifestou o desejo de estar na minha vida, de fazer parte do meu ministério, da minha igreja, de fazer parte, olha, da minha família, existem condições para que Deus permaneça em você, para que Deus possa agir no nosso meio. E olha as condições, aí é o versículo 14, olha as condições que o Senhor impôs, né, falando, respondendo a oração de Salomão, e sabe, para que ele pudesse permanecer no meio do povo. Ele diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a primeira condição para que Deus permaneça na minha vida é me humilhar. E o que significa isso? Eu anotei aqui, deixa eu ler para os irmãos. O que significa? É eu ter noção de que eu sou frágil. Eu sou fraco, de que sem Deus eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer o pecado. Eu não vou conseguir ser um bom esposo, um bom pai, um bom servo de Deus. Então quando ele fala se humilhar, é eu ter noção de que eu dependo de Deus. A primeira condição para que Deus permaneça na minha vida, permaneça no meu ministério, faça parte da minha família, é que eu me humilhe diante dele. É que eu reconheça o quanto ele é grande e o quanto eu sou pequeno. O quanto eu preciso de Deus. Estão entendendo isso? Deus, ele não está dizendo, Deus não tem prazer em que a gente fique pelos cantos, sabe, se humilhando com o rosto. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que eu preciso ter noção, reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Sem Ele eu não vou conseguir. Não tem como. Então a primeira imposição para que Deus permanecesse no templo que foi construído pelo povo de Israel a comando de Salomão é que o povo se humilhasse, é que o povo tivesse noção de que era frágil, do quanto era frágil. Estão entendendo isso? Depois você pode ler lá em Jeremias capítulo 4, versículo 9 e 10, mas eu não quero prolongar muito aqui. Mas a Bíblia deixa claro que se eu me voltar para Deus, se eu me humilhar debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele me exalta. Ou seja, eu preciso reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Então essa é a primeira condição. Você que está orando com a gente aqui, você que está, sabe, ouvindo e lendo a palavra junto conosco, é a primeira condição que Deus colocou para Salomão, quando eles terminaram, quando eles edificaram o templo do Senhor. E essa condição não mudou. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. O quanto eu preciso de Deus não é só em tempo de pandemia, mas é em todo o tempo, querido. Não é só para fugir da ira vindoura que eu tenho que me voltar para Deus. Mas Deus espera que eu me volte para Ele de todo o coração. Estão entendendo? Que seja algo voluntário. A gente ensina isso na nossa igreja. Sabe, adorar a Deus é voluntário. Para você ser um grande obreiro, um grande pastor, tem que ser voluntário. Não tem jeito, mesmo que futuramente você tenha um salário, porque às vezes o camarada fica o dia inteiro na obra, mas se ele não tiver o coração voluntário, então pode ser que ele seja só apenas um funcionário, e não seja tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Então o primeiro passo para que Deus permaneça na minha vida, é que eu reconheço o quanto eu sou frágil. Por mais que eu esteja bem, eu continuo sempre precisando de Deus na minha vida. Olha a segunda condição. Vamos lá de novo no versículo 14 de 2 Crônicas capítulo 7. Diz assim, ó: a segunda é orar, né? A primeira é se humilhar e a segunda é orar. Eu anotei aqui também, diz assim, buscar, né, a minha face. Quando você ora, você está buscando a face de Deus. Então a segunda condição, primeiro se humilhar, reconhecer que nós somos frágeis, que nós não, sabe, a nossa fragilidade, que nós não temos condições de conseguir sozinho, nem carregar a nossa cruz. E o segundo é buscar a face de Deus, orar, falar com Deus, sabe, intimidade com Deus, se aproximar de Deus, para que Deus permaneça na sua vida. Não tem como. Deus é comigo, mas eu não me humilho,
não reconheço que sou frágil, Deus é comigo, mas eu não busco a sua face, então na verdade você está enganado. Se você não se humilha, se você não busca a face de Deus, então não tem Deus na sua vida coisa nenhuma. Existe um Deus que está lutando pelo seu coração, para que você se arrependa, para que você o busque. Eu vejo assim o Evangelho. Um Deus que me ama, mas que coloca essas condições. Olha só, condições que Deus colocou para que Ele permaneça na minha vida, no meu ministério e na minha família. Olha que tremendo isso. Eu vi um pastor, americano, pregando ontem. Ele disse exatamente como eu sempre acreditei. Eu acho lindo, os grandes teólogos, homens, sabedoria assim tremenda, como Salomão, que é o homem mais sábio da Bíblia, da terra, como diz a Bíblia. Mas sabe o que adianta tanta sabedoria se a pessoa não tem poder de Deus na vida dela? Eu queria tanto ser sábio como esses homens, mas eu quero muito mais o poder de Deus na minha vida do que a sabedoria humana. Olha que tremendo isso, igreja. Então Deus está dizendo assim: se você que deseja que eu permaneça na sua vida, tem essa condição, você se humilhe, você busque a minha face, e eu estarei no meio de vós. Vamos continuar aqui, que tem mais algumas condições aqui. Então a primeira é se humilhar, a segunda é orar, e me buscar. Ou seja, aí ele diz na terceira: se converter dos seus maus caminhos. O que significa isso? Se humilhar, orar, ou seja, buscar a face do Senhor, se converter, se afastar dos maus caminhos. E quais são esses maus caminhos? É o caminho que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, o Senhor está dizendo que é um mau caminho para a sua vida. Pode ser até uma pessoa que te ama tanto, pode ser uma pessoa muito amigo seu, mas se ele está te levando, a ficar cada vez mais distante de Deus, então esse é um mau caminho. E quem está falando isso é Deus. Então se humilha, busque a face do Senhor, se converta e se afaste dos maus caminhos. Esta é a condição que Deus impôs a Salomão para que ele permanecesse no meio do povo, para que ele pudesse agir no meio do povo. E não é o que nós queremos? Que Deus haja em nosso favor? Não é o que a gente espera? Que o Senhor faça um milagre? Não é o que a gente muitas vezes... É claro que eu estou falando aqui figuradamente. O nosso desejo não é dormir essa noite e acordar amanhã e está tudo resolvido. Deus tem poder para fazer. Mas o que a gente precisa é entender a condição para que Ele possa agir. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter. Ou seja, eu estou indo para o mau caminho. O Senhor está mandando eu voltar para trás, eu me afastar dos maus caminhos. E maus caminhos é tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, seja Facebook, WhatsApp. Não estou dizendo que você não pode ter, irmão. E a Bíblia também não está falando isso. Está falando que isso às vezes rouba tanto o seu tempo e a sua fé acaba sendo minada. E Deus também não quer que você o busque só agora, nesse tempo de pandemia, como fizeram lá no tempo de João Batista, que batizava aqueles homens no Rio Jordão, mas não porque estavam arrependidos, não porque queriam servir a Deus, não porque entenderam a condição, simplesmente eles queriam fugir da ira vindoura. Eu estou dizendo para você aqui de coração aberto. Se o motivo de você, está prestando mais atenção em Deus, seja essa pandemia, poxa, que seja então. Não perca essa oportunidade, mas que quando a pandemia passar, continue firme com Ele. Se converta, entrega a Ele o seu coração, tenha uma vida. E você que é pastor, você que é bispo, você que é crente, há muitos anos, você que é muito mais sábio do que eu, não tem problema nenhum, mas a palavra é igual para todos nós, querido. E eu espero que a palavra de Deus, ela faça na minha e na sua vida, algo novo, uma transformação. Ela traga um resultado positivo, principalmente o da salvação. Eu vou orar depois para você ser curado, e a cura, eu não preciso nem pedir para Deus, porque Ele já liberou a cura. Mas o que eu estou querendo pregar, o que eu estou ministrando nessa noite, é a condição que Deus impôs para permanecer em nós. Mas eu tenho tantos diplomas na parede, que é bênção. Parabéns para você que tem muitos diplomas, você se formou, parabéns. Mas o que você não pode perder é o Espírito Santo.
Não é diploma que vai me garantir a salvação. O que garante a minha salvação é a obediência à palavra, é os frutos, é aquilo que eu produzo como cristão, igreja. Vamos lá, desperta nessa noite. Olha só, então se afastar dos maus caminhos, olha o que significa. Significa que você pode discernir. Hoje nós podemos discernir o que nos afasta de Deus. Antes pode ser que você vivia uma vida como eu. Antes de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse discernimento. Mas hoje você consegue discernir, você consegue entender aquilo que te afasta de Deus e aquilo que te aproxima de Deus. Por exemplo, essa live aqui, esse culto, eu encaro como um culto. E sabe, eu quero que mais pessoas ouçam e espero ser bênção na vida dessas pessoas. Olha só, e você consegue discernir que essa live aqui está te levando, está te aproximando de Deus. Ou seja, você consegue discernir, você consegue entender aquilo que vai te aproximar de Deus e aquilo que vai te afastar dele, querido. Aquilo que vai, sabe, trazer coisas positivas, aquilo que vai avivar a sua fé e aquilo que vai minar a sua fé. É escolha. Então você precisa fazer a sua escolha todo dia. Estou entendendo isso? Ah, mas eu sou o pastor Marcelo e hoje nós falando aqui em casa, 17 anos de ministério. Daí, eu me converti com 21 anos, tenho 26 anos de crente. Se eu não viver até o dia em que eu respirar nessa terra na presença de Deus, sabe, se no último dia eu desviar, infelizmente eu não vou para o céu. É fácil? Não. Por isso que o Senhor a condição é essa, se humilhar, entender que eu dependo dele, eu preciso dele, orar, eu preciso buscar a face do Senhor, me converter, sabe, me converter dos maus caminhos, discernir aquilo que me afasta de Deus e tirar da minha vida, e discernir aquilo que me aproxima de Deus e buscar aquilo que vai, sabe, me ajudar espiritualmente. Quando a gente fala para os irmãos congregar, a gente às vezes pega no pé de alguns irmãos aqui, não deixe de congregar. A Bíblia manda a gente congregar. Você tem que ter raiz numa igreja, você tem que fazer a obra, você tem que ganhar almas para Jesus Cristo. Sabe, a gente cantou um hino aqui que fala que as circunstâncias não alteram as promessas e nem altera a palavra de Deus. O ide e pregar o evangelho a toda criatura não vai mudar. Então vamos lá, irmãos. Para mim me tornar um vencedor, a minha oração na madrugada, nessa madrugada foi essa: Senhor, eu te busco, Deus. E eu estou falando com Deus aqui, não estou me gabando não, porque Deus conhece a minha vida, mas eu falando com Deus: Senhor, eu te busco, meu Pai. Sabe, pode ser que seja o mínimo, mas eu me esforço. Então acrescenta na minha vida. O Senhor disse que acrescentaria. Se eu buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescentaria na minha vida. Então nessa noite é para você pensar. Fala, poxa vida, eu não tenho dúvida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe você já se batizou, não conheço todo mundo que está aqui. Mas o que Deus está nos ensinando, e isso aqui é de uma importância gigantesca, é que para Ele continuar, para Ele permanecer no nosso meio, é preciso a gente se humilhar, reconhecer que nós somos pessoas fragilizadas, fracos. Se Deus não nos ajudar, a gente não vai conseguir. Buscar a face de Deus, ter comunhão com Deus, se relacionar com Deus, querido. Se relacione através da oração, através da leitura, através do jejum, através de louvores, principalmente através de congregar, de ter, sabe, o momento não está dando para fazer isso, mas a gente consegue fazer pela live aqui, ó. Não é a mesma coisa, mas a igreja não se calou. Graças a Deus por isso. Falar que a igreja ela não sofreu, lógico que ela sofreu. E por que a igreja de Jesus sofreu? Porque ela também tem que se arrepender. Por que o crente também sofreu e está sofrendo? Porque ele também tem que se consertar, ele também tem que colocar a vida dele no altar. Qual que é o objetivo de Deus? Deus se agrada com o sofrimento, com a morte de pessoas? Não, querido. Mas o que Deus quer é que as pessoas se arrependam e se volte para Ele de todo o coração. E a Bíblia diz lá, na primeira carta de Pedro, querido, que o conserto vai começar primeiro na casa de Deus. Eu creio, sabe o que eu entendo? Que primeiro nós cristãos, vai começar em nós. Então que você possa olhar e dizer, poxa, eu preciso me consertar, eu preciso servir a Deus na simplicidade. Sirva a Deus com simplicidade, com humildade. E sabe, eu vi o pastor pregar e disse, olha, o que mais importante na vida do crente é o poder de Deus, é você dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Tá? Sabe, não deixe de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, como muitos o fizeram. Eu vou dar exemplo para você entender. Judas Iscariotes, ele não deu ouvidos
a voz do Espírito Santo, olha só o final dele. Saul deu ouvidos até um certo tempo, começou bem o seu ministério, mas quando ele deixou de dar ouvidos à voz de Deus e começou a andar por si só, olha o final de Saul, olha o final de... A gente leu aqui na sexta-feira, sabe, apelidaram Faraó de barulhento, é só barulho e nada mais. E diz que até Faraó perdeu a grande oportunidade. Ele podia ter obedecido a Deus ali, e quem sabe ter sido salvo. É sério, irmão. A palavra de Deus, ela é séria. Sabe, o avivamento que a gente espera, que Deus quer, é avivamento de orar, de se arrepender, de se consertar. Isso é pessoal. Sabe, ninguém consegue colocar isso em você. Você precisa querer isso. Eu quero ser salvo, eu quero adorar, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade do Senhor. Estão entendendo isso? Então essas condições são condições impostas pelo próprio Deus. Não tem como anular isso. Para que Deus permaneça na minha vida, eu preciso me humilhar, reconhecer que sou frágil, que sem Ele eu preciso dele em todo o tempo. Ah, mas eu estou com um bolso cheio de dinheiro, estou com saúde. Eu preciso dele em todo o tempo. Buscar a face do Senhor, orar, se relacionar com Ele, me converter dos maus caminhos, me afastar de tudo aquilo que tem me afastado de Deus e buscar aquilo que me aproxima de Deus. Olha que tremendo isso. Deixa eu ler um versículo aqui. Eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Abre, por favor, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29. Eu vou ler o versículo... e diz aqui, desculpa, antes da gente ir lá em Jeremias, olha só o finalzinho do versículo de 2 Crônicas 7,14, fala assim, ó: se ouvires, olha só, se converteres os maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é o que a gente quer. Você sabe que esse versículo deixa muito claro que o pecado do homem, ele castiga até a própria terra, que nos dá alimento e outras coisas. O Senhor está falando que se a gente se arrepender, se a gente se consertar, se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, Ele está dizendo que vai nos ouvir. Irmão, às vezes parece que a gente está falando com a parede, né? Fica para o outro dia essa palavra, mas a gente ora, clama, parece que eu estou falando com as paredes, mas a Bíblia fala que a mão de Deus está estendida e os ouvidos atentos à nossa oração. Eu quero que você pense nisso. Poxa, é verdade, às vezes eu oro, parece que eu estou falando com as paredes, que Deus não está me ouvindo, e a culpa não é de Deus, pode ser que seja nossa mesmo. O Senhor está falando que se o povo aceitasse aquela condição, ou aquelas condições, então Ele ia ouvir a oração, Ele ia perdoar os pecados, e ia sarar a nossa terra. Sabe, sarar o Brasil, sarar o mundo, sarar a minha família, sarar o meu ministério. Aí você pode levar para onde você quiser, sarar a minha empresa. Se arrepender, se voltar, se humilhar, buscar face, se converter dos maus caminhos, é uma promessa do Senhor. Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai receber o nosso louvor e vai sarar a nossa terra. Não é o que a gente mais deseja? Senhor, sara a minha terra. Porque tem pessoas que plantam, mas não colhem nada, porque a terra está doente. Eu preciso que Deus sare a minha terra, amém? Obedeça essas condições, querido. Se humilhe, busque a face do Senhor, se converta dos maus caminhos, ore, e Deus Ele vai ouvir e vai responder. E a primeira coisa que Ele vai fazer é sarar a nossa terra. E Ele continua falando isso aqui: estarão abertos, versículo 15, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se a gente obedecer essa condição, o Senhor está falando, igreja, que os olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração que você fizer. Não é o lugar, é a pessoa, é eu, é o meu interior, é a minha vida com Deus, é a minha vida com o Todo-Poderoso. Sabe, chega desse negócio, me perdoe falar assim. É muita conversa fiada, irmãos. É muita conversa fiada no meio, sabe, de um povo que foi separado. Sabe, eu não quero criticar ninguém aqui, mas é muita balela que não leva o crente a lugar nenhum. Então preciso colocar os meus pés no chão e falar: peraí, o meu problema aqui não é aparecer um anjo do céu, sabe? Não, meu problema aqui é me voltar para Deus, é me submeter à vontade do Senhor.
E Deus estando na vida de um homem, então a vida dele muda. O poder de Deus na minha vida, sabe, Ele me prospera, Ele me cura, Ele me restaura. A minha terra não vai ser mais uma terra, sabe, infértil, ela vai ser uma terra fértil. Ela vai produzir, ela vai dar frutos. Vamos lá, queridos, desperta aí. E essa palavra é para tudo, é para o seu casamento, é para o seu ministério, é para a sua vida profissional. Entende? Deus, e fazendo isso, Deus ele vai curar, vai libertar, vai restaurar, vai tirar a miséria. Me perdoe isso, eu não estou querendo te desviar, pelo contrário, eu quero gerar em você, em nome de Jesus Cristo, sabe, uma revolta, mas uma revolta santa. Eu não sei se existe uma revolta santa, mas é aquela que você vai se pegar a palavra e vai falar, é verdade, eu vou buscar aqui, eu vou me entregar, e eu creio que a minha vida vai mudar. Ou seja, tirar a miséria, sabe, crente moribundo não bate com a palavra. Então você precisa despertar, você tem que falar, poxa, tem coisa errada, então eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Deus vai agir em meu favor. Olha que tremendo isso, isso aqui é garantido. Ele está dizendo, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente, casa do Senhor, eu e você. O templo é o lugar onde, sabe, Deus, ele age, ele move. Mas as paredes para Deus não é nada, mas as pessoas que estão lá dentro, o comportamento das pessoas que louvam, que pregam, é isso que importa para Deus. Se o meu comportamento estiver de acordo com a vontade de Deus, então ninguém pode me vencer, querido. Então vai ter unção, vai ter poder. Você está sentindo aqui se tem unção, se tem poder? É a presença de Deus. E não tem esse negócio de ser perfeito, não. Infelizmente eu não sou. Mas o mínimo nós temos que ter, irmão. O mínimo a gente tem que viver, a gente tem que reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos falhos e que nós precisamos da misericórdia de Deus todo dia para continuar carregando a nossa cruz. Agora eu não posso deixar tudo na mão de Deus, eu tenho que procurar fazer a minha parte. Amém ou não? É uma palavra para mudar. Ah, mas pastor, amanhã fecha tudo. O importante é você estar firme com Jesus. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando passou as pragas lá no Egito, Deus guardou o seu povo não foi atingido. Pelo contrário, quando eles saíram do Egito, ainda levaram todo o ouro e toda a prata, querido. Mas eu não quero que você se atenha a isso, mas é a palavra do Senhor. Se você está, sabe, na presença de Deus, Ele vai te guardar. Não é o pastor, é Deus. E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para mentir. Deus não falha. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É melhor servir o Todo-Poderoso, que está acima de tudo e está acima de todos. O que é essa pandemia para Deus? Você acha que os anjos lá no céu estão de máscara? Você acha que Deus está velho e por conta disso a primeira vacina foi para Deus? Misericórdia, Ele é o Todo-Poderoso. É para que haja arrependimento. É para que nós, tanto a igreja, primeiro a igreja de Jesus, você que é crente, primeiro é eu e você. Primeiro somos nós que temos que nos voltar para Ele. Se volta para Ele de todo o seu coração. Ah, mas eu sou fulano de tal. É nada. É nada. E se você deixe as pessoas falar que você não você falar que você é. Humildade. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, mas Deus me colocou, sabe, numa posição. Mas e daí? Deus te colocou numa posição maior, mas Ele quer que você seja uma pessoa humilde, que você continue. Sabe, um dos maiores problemas é a soberba, irmão. Nós precisamos vencer a soberba. Deixa eu ler esse versículo aqui, em nome de Jesus Cristo. Jeremias, por favor. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, Jeremias capítulo 29. Deus seja louvado, engrandecido, né? Ele é o Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 29. Deixa eu achar na minha Bíblia, por favor. Glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso. Versículo 12 e 13. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e o 13. Eu vou ler aqui, deixa eu me arrumar aqui, né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que Ele diz, se a gente se voltar para Ele. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Não é a mesma passagem? Ele diz, se você se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu a tua oração, eu vou perdoar os teus pecados e vou sarar a sua terra. Aí em Jeremias 29, 12 está dizendo assim, você que aceita
essa condição de Deus, olha o que ele está dizendo. Então me invocareis, ou seja, você vai orar, você vai buscar, passareis a orar, você vai buscar a face de Deus, você vai buscar ter comunhão com Deus. Me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E Deus vai passar a ouvir a nossa oração. A gente nunca mais vai achar que está falando com a parede. Sabe, está falando palavras que Deus não está ouvindo, que Deus não está agindo. Não, igreja, é a palavra do Senhor. O que vale é o que está dentro do meu coração, é o que eu produzo como um cristão. Sabe, o meu título de pastor não garante a minha salvação. O que garante a minha salvação é a obediência ao Todo-Poderoso. Vamos lá, em nome de Jesus, o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não é o que a gente quer agora? Muda a nossa sorte, Deus. Muitas pessoas falindo, muitas pessoas sem emprego, sem ter como pagar aluguel. Olha o que o Senhor, é uma promessa de Deus. Deus não depende de pandemia para me abençoar, não, irmão. Essa é a grande verdade. Deus agora está torcendo para que todo mundo seja vacinado, para que Deus possa agir em nosso favor. Não vamos cair nesse erro, não. É Deus quem está falando aqui, ó. Serei achado de vós. Sabe o que Deus está falando? Sabe, Deus, ele manifestou o desejo dele de permanecer no nosso meio. Deus tem desejo de ser achado por mim e por você. Ou seja, Deus quer que a gente o busque e ele vai se deixar achar. Sabe quando alguém te procura e você não quer que essa pessoa te encontre? Com Deus é o contrário. Ele quer que você o busque, ele quer ser encontrado, quer que você o encontre. Olha que maravilha isso. Isso é forte demais. Vamos lá, irmãos, eu estou quase finalizando. Fica firme aí. Olha que coisa linda. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. A gente meio que está exilado, a gente meio que está sem saber o que fazer. É como se o inimigo estivesse mandando em tudo, mas a Bíblia fala que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, Deus, ele quer ser encontrado. Deus quer que você o encontre nessa tarde, querido. Se volta para ele aí, em nome de Jesus Cristo. Sabe, Deus, ele já manifestou o desejo dele. Ele quer agir, ele quer habitar no nosso meio. Mas é preciso a gente obedecer às condições de Deus. Para a gente encerrar aqui, eu vou orar ainda. Eu vou pedir para o Lucas colocar um louvor aqui. Mas olha que interessante isso. Olha que sabe, uma situação que a gente nunca pensou em imaginar. A gente, nunca imaginou em viver essa pandemia de você não poder sair para lá, para cá. E o crente, a igreja também está passando por isso, para que haja um avivamento e para que as pessoas se arrependam. Então é tempo da gente se voltar para o Senhor. Coloca para mim Eu Navegarei, Urde, por gentileza. Sabe, nesse momento é tempo de a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, querido. Sabe, pode fechar sua Bíblia, por gentileza. Eu creio que Deus falou com você, como Ele falou comigo. Aqui está a pastora Júlia, o Lucas, sabe, os meus filhos estão tudo aqui. Olha que tremendo isso. Vamos lá, igreja. Vamos nos voltar para Deus. Pastor, qual que seria a cura, sabe, para esse problema? Que toda a nação se arrependesse. Eu não posso falar que é impossível, mas o que eu posso falar é que infelizmente muitos já não se arrependem mais. Mas que não seja o teu caso, querido. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Feche os teus olhos e ore. Ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar nessa noite. Faz a sua oração com Deus aí, por gentileza. Depois eu vou orar por você. Nós vamos orar, em nome de Jesus. Ao Deus que me salvou, eu navegarei. Aleluia, Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. No oceano do Espírito. Fala para Deus que você precisa do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me visita, me transforma. Fala, me enche, eu quero adorar, eu quero me humilhar, eu quero buscar. Se humilha aí debaixo da potente mão de Deus essa noite. Deus está te ouvindo, chora. Chora aí para Jesus, sabe, nos ombros de Jesus Cristo. Se derrama, desce, querido. Se for preciso, desce desse pedestal. Mas deixa Jesus agir. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Vem com
sua adoração nessa noite. Vem fazer uma grande obra em nós, Espírito Santo. Nos santifica, visita-nos com fogo, Pai. Sejamos curados, seja curado. Seja livre, seja liberto dessa frieza, seja liberto, querido, desse desânimo, desse desespero, em nome de Jesus Cristo. Fala para Ele: Espírito Santo, eu preciso de Ti, Deus. Eu adorarei. Aleluias, adore a Ele. Ao Deus da minha vida, Que me compreendeu sem nenhuma explicação. que me compreendeu. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Sem nenhuma explicação. Ah, Jesus, vai tocando na vida de cada pessoa, Pai. Eu adorarei. Adora Ele. Exaltado, glorificado, Senhor. Ao Deus da minha vida, Que me compreendeu. que me compreendeu. Obrigado, Senhor Jesus. Sem nenhuma explicação. Abre o seu coração para Ele. Toca, Espírito Santo. Toca em cada pessoa, cada casa, cada família que ora conosco, Pai. Que desce como fogo, Nos renova, Espírito Santo de Deus. Maravilhoso. vem como em Pentecoste. Oh, glória. Adore, diga a palavra de amor a Ele. Me encha-me. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aviva o teu povo na terra, Senhor. Nos santifica, Deus poderoso. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Vai abençoando, meu Pai. Que desce como fogo, Glória a Deus, poderoso Deus. vem como em Pentecoste. Bênção em nome de Jesus, meu Pai. Se derrama no altar. Vai buscando, vai orando, vai falando com Deus aí. Você está se aproximando dele. Você está buscando a face do Senhor. Oh, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós nessa noite, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor visite a vida de cada pessoa aqui. Meu Deus, aquele que está enfermo seja curado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu determino a cura. Que a Tua palavra se manifeste na vida dessa pessoa que está enferma. Dessa pessoa, meu Pai, seja a enfermidade, meu Deus, que for no corpo, meu Pai, na alma, ela seja curada, meu Deus. Ela venha ser tocada, ela receba renovo, força para continuar. Espírito Santo, derrama fogo, aviva essa família, meu Pai. Quem sabe essa pessoa que está tão preocupada, Deus, meu Deus, me dá força para ela, dá força para ele, meu Pai, dá condições, meu Senhor, para essa pessoa viver, para ela superar esse momento difícil, meu Pai. Estende a Tua mão, meu Senhor. Eu quero pedir também por famílias que perderam entes queridos, meu Pai. O Senhor tem poder para consolar. Visita os hospitais, visita, meu Deus, o Brasil, meu Pai, e traz a cura. Guarda, meu Pai, põe por terra toda mentira dos governantes, meu Pai, e traz a cura ao Teu povo, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, meu Pai. Vai abençoando, vai renovando, em nome de Jesus Cristo, meu Pai Todo-Poderoso. Deus forte, nós Te louvamos. Vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre a nossa vida agora, meu Pai. Vem como em Pentecoste. Seja cheio do Espírito Santo, queridos. Seja cheio aí. Clama por Ele. Fala: Senhor, se o Senhor não me encher da Tua presença, eu não vou conseguir, Deus. Me limpa aqui dentro da nossa alma. Espírito, diga: Espírito, que desce com fogo. Que desce como fogo. Oh, Pai, tem misericórdia dos Teus, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Aleluia, aleluias. E encha-me de novo. Seja abençoado aí onde você está, querido. Seja renovado. Eu adorarei. Receba força para continuar. Sabedoria de Deus para superar esse momento Ao Deus difícil. da minha O vida, Todo-Poderoso, o maravilhoso de Israel. que me compreende. Oh, glória. Nos ajuda, meu Pai.
presença dele. Seja tocado, seja tocada aí onde você está. Sinta a unção, o poder de Deus, querido, porque a palavra do Senhor foi liberada. Oh glória, santo, santo, poderoso. Desce com fogo, Pai, e visita agora essa pessoa. Toca nela, meu Pai. Sinta-se abraçado. Sinta o amor de Deus sobre a tua vida nessa noite. Glória a Deus, maravilhoso, poderoso Deus, Rei dos Reis. Aleluia, ore, leia a Bíblia, jejue. Espírito, oh glória a Deus. Sinta paz, sinta paz, Ele te toca agora, receba paz na tua vida, paz do Senhor. Vem com em Pentecostes e encha-me de novo. Seja abençoado, seja renovado, em nome de Jesus. Deus é contigo. Diga assim: Deus é comigo. Bate no seu peito e fala: Deus é comigo, eu não estou sozinho. Você vai vencer. Você que decidiu obedecer o que foi pregado aqui, você vai vencer. Quem te garante é a palavra. Quem te garante é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Só mais um minutinho, 2 minutinhos, encerro. Você vai vencer. Obedeça o que está escrito, e você se tornará um grande homem, uma grande mulher de Deus. Amém? Queridos, eu quero pedir para que você compartilhe, que você possa seguir, né, a Igreja Evangélica Luz do Mundo, o Ministério Sal da Terra, Cidade de Tiradentes. É o Insta, né? Seguir no Insta e o YouTube, né? E a página também do Facebook. Nós abrimos uma conta lá hoje. Nós estamos construindo o nosso templo, né? E foi aberta uma conta lá, a vaquinha que eles falam, né? Vaquinha online. Vaquinha online, né? E tem um valor de 30 mil, que é o valor da nossa laje, só da laje. Então a gente tem o objetivo de estar batendo a laje, e eu creio que Deus vai dar direção. Então você que quer ajudar, entra lá e você deposita quanto você quiser. E você pode acompanhar a obra da igreja, tá? O endereço dessa obra é Pedro Iovine, número 93, Cidade Tiradentes. Você pode nos seguir aí nas redes sociais e pode marcar um horário com a gente lá, a gente vai te mostrar. Sabe, eu creio que tem pessoas que querem abençoar a obra. É a igreja, está sendo construída, foi derrubamos na pandemia, a gente não imaginava, né? Ficou 10 vezes mais caro e a gente não tem mais dinheiro. Então a gente decidiu realmente pedir ajuda para as pessoas, tá bom? Então se você sentir no coração, compartilha também. O link tá ali. Em nome de Jesus, tem um link aqui, ó, colocaram o link aí, né? Da conta na vaquinha lá pra gente. Ou seja, 30 mil que está marcado lá é só para laje, né, e algumas coisinhas. Depois a gente abre outra e Deus vai dando direção. Amém? Acompanha a gente aí, tá bom? Segue a gente, nos ajuda aí. Eu creio que Deus. Eu sei que tem pessoas que isso não é nada, que pode fazer sozinho, mas eu creio que Deus vai tocar no coração e vai dar condições da gente estar executando essa obra aí. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Quarta-feira, segunda-feira, só um minutinho, Lucas. Segunda-feira, oração 8 da noite, né, com o nosso irmão, o Fábio, né? Quarta-feira, eu, né, pastor Marcelo Menezes. Sexta-feira, 8 da noite, quarta 8 da noite, domingo, 6 da tarde. E quem sabe na outra semana a gente volta para a igreja. Fica com Deus, Deus abençoe a tua vida e até a próxima. Compartilha aí, tá bom? A rede social da igreja e a vaquinha aí. Tchau, fica com Deus, Deus abençoe.